Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos nessa jornada pela lição bíblica desse primeiro trimestre deste ano de 2025. Tem como tema Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Por gentileza, compartilhe o nosso link, permita que o conteúdo que nós estudamos aqui hoje possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Compartilhe o nosso link. Feito isso, deixe o seu like, é importante que você possa potencializar aqui a TV Promessa RS através do seu joinha. Curta, por gentileza, o nosso programa. Se inscreva ainda no canal da nossa TV Promessa RS. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva hoje, vai nos ajudando aí na divulgação da TV Promessa RS. Depois disso, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muito obrigado, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo hoje da lição de número 7, que tem como tema um novo começo. Aqui com a gente hoje, nos dando a alegria de retornar à Escola Bíblica do Sul, aqui na TV Promessa RS, a diaconisa Paula. Seja muito bem-vinda, diaconisa Paula, que é ela da Promessa de Santa Rosa. Muitíssimo obrigado, seja muito bem-vinda, uma grande alegria tê-la aqui com a gente. Paz do Senhor, pastores, né? O agradecimento, a gratidão é minha, né? Agradeço pela oportunidade novamente de poder estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, que é a sua palavra. Amém. Que bênção, que bênção. Pastor Rogério aqui com a gente também. Amém. E vamos com a Seguimos graça em de frente. Deus, né? Muito bem. Lição de número 7, um novo começo. Já estamos indo aí, olha, caminhando aí com tanto ensinamento aí ao longo do mês que passou, e agora já indo aí para o dia 15, né, de fevereiro. Já estudamos sobre o início da nossa história, sobre cuidando do jardim, sobre o primeiro casamento, estudamos sobre o paraíso perdido, estudamos sobre uma oferta ao Senhor, também sobre a terra corrompida, e agora, lição de número 7, o novo começo. 15 de fevereiro de 2025, caminhamos aí para a lição de número 7. Diaconisa Paula, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir a gentileza aí que aproveite esse momento aqui para dar para nos ajudar a entender um pouquinho o que quando a lição fala sobre um novo começo, né? O que nós vamos aprender de fato, né, nesse tema? Ajuda a gente aí nessa introdução. O objetivo da lição de hoje também aí uma pincelada aqui no nosso texto, né, no texto básico da lição. Por gentileza, ajuda a gente. Nós vamos ver, a lição vai nos mostrar, baseado na palavra do Senhor, né? Que recomeços não são fáceis, mas não são impossíveis. Quando Deus está na frente do negócio, digamos assim, quando Deus está à frente de todas as coisas, quando Ele está orientando, quando Ele está abrindo, fechando portas, os recomeços são possíveis. Não são fáceis, nós não viemos aqui dizer que são fáceis, porque não são, mas tem uma palavra que me chama a atenção nesse texto básico do Gênesis capítulo 8, versículo 1, e então Deus lembrou-se de Noé. Lembrar, Deus não se esquece dos seus. Deus tinha um propósito, haveria uma promessa, uma aliança, compromissos e ordens também, né? Mas no meio de tudo isso, isso é o que nos traz alegria, saber que Deus não se esquece dos seus. Deus lembrou-se de Noé
e de todos os que estavam com ele ali na arca. E isso é bonito, isso é lindo, né. A gente não pode romantizar a vida do crente, a vida do filho de Deus, do servo, não dá, porque não é assim. Mas lembrar disso traz para nós regozijo, traz para nós esperança. E o livro de Gênesis narra, como o senhor bem, relatou aí, tudo isso que nós já passamos, já estudamos, e outras coisas mais que nós ainda vamos ver, fala da criação, mas aqui no capítulo 8 eu vejo sobre a misericórdia de Deus. Né? E como assim misericórdia num texto, num capítulo, 2, 3 capítulos que fala sobre o dilúvio, a destruição da terra? Como que eu posso dizer que é um capítulo, que é um texto que vai falar sobre a misericórdia de Deus? Vai falar porque, às vezes, ele também usa aquilo que nós já ouvimos ou até falamos, entre aspas, o mal necessário, né? E isso, às vezes, é necessário para que Deus use como um meio para proporcionar para nós um recomeço, uma nova história. Ele dá o ponto final, mas ele inicia um novo parágrafo. Amém, amém. Então a proposta já se vê que é bastante interessante, né? Bênção de Deus. Diaconisa, então, como sempre a gente costuma explicar, né, para os nossos irmãos que estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, a nossa lição ela é bem pedagógica, assim, sempre dividida em tópicos, e as perguntas remetem a esses tópicos, né? O primeiro fala sobre o juízo de Deus é suspenso, depois fala sobre a ordem de Deus é transmitida, na parte 3, a aliança de Deus é estabelecida. São esses 3 tópicos que resumem aqui sobre analisando o relato bíblico. E como as perguntas remetem a esses tópicos, aí a gente vai direto aqui às perguntas por causa do nosso tempo, né? A pergunta de número 1 diz assim, ó, leia Gênesis 7, os versículos 22 e 23, depois Gênesis 8, os versículos 3 e 4 e responda. Depois de exterminado todo ser vivente, a partir de quanto tempo as águas do dilúvio começaram a baixar e onde finalmente a arca repousou? Nós vemos aqui no primeiro tópico, então, que o dilúvio tinha um propósito, né? Tinha um propósito, e esse propósito era justamente a correção. Deus ia usar esse dilúvio como sendo um instrumento de juízo de Deus para o povo. E por que estava ocorrendo isso? Porque Deus estava insatisfeito com as pessoas. A maldade no coração das pessoas, né? Havia crescido muito e isso estava desagradando Deus, né? Então ele olha e ele vê alguém legal, que era o Noé, né? E isso nos faz entender que a maldade, ela sempre vai ser punida. Sempre foi, ela é, né? Às vezes a gente não consegue entender como a maldade consegue perdurar por tanto tempo ou ficar tanto tempo escondida sem consequência, mas ela é punida. Chega um tempo em que a maldade é punida. E por que esse meio? Né? Nós sabemos que Deus não tem prazer na morte das pessoas, ao contrário, Ele quer que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, e essa oportunidade foi dada para o povo caçoou, né? E não aceitou, mas o que nós vemos que existia um propósito, acabar com a maldade do ser humano, e quando esse propósito foi cumprido, existia também a promessa: vai vir o dilúvio. Vocês têm a oportunidade de se arrepender, vocês têm a oportunidade de um novo caminho, vocês têm a oportunidade de deixar toda a maldade do coração, não aceitaram. Mas veio o juízo prometido chegou, e as águas vieram, o dilúvio chegou. Ninguém cria, ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, não existia isso, né? Mas aconteceu, era a palavra de Deus, era promessa também, né? Muitas vezes a gente se firma muito nas boas promessas, mas existe um juízo também para acontecer, e ele não se esquece disso.
Então vieram as águas, encheram a terra, mas chegou o momento em que elas tiveram que começar a diminuir. E isso aconteceu, começou a ocorrer após 150 dias. Então Deus, ele não é nenhum carrasco, Deus não é nenhum malvado, não é nenhum bicho-papão. Existia um juízo, existia uma oportunidade e existia um tempo. 150 dias eles puderam, finalmente ver ou perceber a arca repousando. Muito bem. Bênção, né? E depois aqui fala que quando a arca repousou num dos montes do Arará. Finalmente, depois a maldade vai sendo punida, e é importante isso, né? Importante frisar isso, como a diaconisa Paula frisa, né? Precisamos entender esse é o lado da misericórdia, obviamente que Deus é misericordioso, mas o pecado, de alguma forma, vai ser punido. Veio o dilúvio. As águas baixam e finalmente a arca está lá no Monte do Arará. Caminhamos para a segunda pergunta, pastor Rogério, é isso? Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta nos coloca assim, ó. Leia Gênesis 8, do versículo 14 ao 20 e responda: por quantos dias as águas permaneceram sobre a terra? E o que fez Noé logo depois de sair da arca? Então, quantos dias então, diaconisa? E também o que Noé fez então depois que saiu da arca? Que nós vamos fazendo uma somatória, né? Parcelas de tempo que nos são dadas, nos são fornecidas no texto que a gente vai lendo. Desde que começou a chover, haviam-se passado 5 meses, né? E por 150 dias as águas ainda predominaram ali sobre a face da terra. Enquanto isso, Noé, sua família, os animais estavam todos ali dentro da arca. Os únicos sobreviventes de todo esse dilúvio estavam ali. No ano 601 da vida de Noé, né? Ele entra com 601 ele sai da arca. E aí a gente vai fazendo uma somatória conforme vai lendo o texto, e aí somam-se 371 dias, mais de um ano, né? Eles passam ali dentro bastante tempo, permanecem ali sobre as águas 371 dias, convivendo ali, e isso a gente vai desenrolando, né, na lição, e o que acarreta tudo isso. Mas o dia de sair havia chegado. Passaram-se, nós vimos o quão rápido parece que foi passado o ano que se encerrou, 2024, né? Parece que piscamos e terminou. Mas pensa eles ali, 371 dias. Será que foi rápido assim? Né? A gente lendo, a gente olhando, observando esse número, não parece que pode ser tão rápido. Mas chegou o dia de sair. Chegou o dia, e ali, assim que eles pisaram, que ele pisou em terra firme, logo a primeira atitude de Noé foi construir um altar. E ali ele oferece a Deus um sacrifício. E nesse sacrifício ele prova para Deus a sua gratidão. Noé tem claro na sua mente quem é Deus, o que Deus é, que Deus é o governo de todas as coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas, e ele prova nesse sacrifício a sua gratidão, ele entrega ao Senhor a sua gratidão por Deus ter poupado, né, a vida dele, de todos aqueles que estavam com ele, nessas circunstâncias, aonde todas as outras pessoas, né, não deram ouvidos, haviam sido mortos por causa disso, e aí um sacrifício foi oferecido. Só que não foi qualquer sacrifício e não foi feito de qualquer forma. A Bíblia nos diz que Noé ele se preocupou em utilizar apenas animais limpos. Então, quando ele coloca os animais dentro da arca para preservar a vida deles, ele já tem essa orientação, né? Então ele sabe o que ele pode usar para ofertar ao Senhor. Então, além dele ter um coração grato diante de Deus, Noé se preocupa em receber, em oferecer a Deus, perdão, oferecer ao Senhor um culto racional.
ele sabia o que estava fazendo. E ele sabia, além disso, o que deveria fazer, e antes disso também, ele sabia para quem ele ia ofertar, para quem ele ia oferecer aquele sacrifício. Então, ele passa todo esse tempo na arca, envolvido em muitas situações, que eu acredito que tenham ocorrido lá dentro, mas quando ele pisa em terra firme, ele sabe o que ele precisa fazer, do jeito que precisa fazer e a quem ele precisa oferecer. São informações muito importantes, né? É exatamente isso que o Evangelho nos ensina, né? Imagine, pastor Rogério e diaconisa Paula, né? Noé com a família, esposa, seus 3 filhos, as esposas dos filhos entram, daqui a pouco os animais. Dos animais impuros, um casal. Dos animais puros, 7 casais. Bom, se fosse apenas para preservar a espécie, poderia levar apenas um, como levou dos outros, né? Mas depois de 371 dias, não tem mais vegetação, não tem mais fruta, não tem mais nada, né? Necessariamente após sair da arca, e é interessante também quando a diaconisa Paula fala sobre que não dá mesmo para florir, fantasiar a vida, temos que ser bastante realistas. A arca era o melhor lugar do mundo dentro daquelas possibilidades, né? O dilúvio estava lá fora, Sim. né? Morte estava lá fora, mas você tem os animais, você tem que cuidar desses animais, você tem que limpar esses animais, existe quem tem alguns animais sabe, agora imagine, né? Todos os animais sendo cuidados por 8 pessoas. É um tempo de muito cuidado, de muita ação, de muito agito dentro da arca. Aí termina, 371 dias se passa, a arca está lá, como a diaconisa Paula nos explica, abre-se a porta e ele sai. A primeira coisa, quando ele pisa, ele vai sacrificar, né? Aí, a partir de agora, já tem a questão de carne já entra no cardápio, né? Porque até então era só os animais eram vegetarianos. A gente vê que lá no Éden não tem morte. Se não tem morte, não tem. Um animal não come o outro, o homem, enfim, não existe nada carnívoro lá no Éden, né? É após a entrada do pecado, mas sobretudo após o dilúvio, né? Que ali agora os animais passam mesmo a fazer parte na parte da dieta humana de uma forma mais assídua, né? E é por isso que a diaconisa Paula, ela nos chama a atenção a respeito desta preocupação anterior de colocar os animais limpos, porque Noé sabe o que pode comer e o que não pode comer, né? Sim. Isso não vem só lá na lei, lá em Levítico 11, Deuteronômio 14, não, é bem antes, lá em Gênesis, esse conhecimento Deus já deu, desde sempre, né? Sim. E tem um outro ponto importante aqui que a lição nos coloca, é que o Senhor ele fez um compromisso também ali, né, com Noé e com a humanidade, né, de que ele jamais traria aos habitantes da terra através das águas, né? Jamais ele teria novamente um dilúvio, jamais ele interferiria na natureza, né? Ele coloca exatamente isso e complementa aquilo que o senhor falou. Então, poderia ter acabado, por exemplo, o dilúvio, e o senhor falado assim, ó, que haja frutas, que haja todas as coisas para que Noé e a sua família ali sobrevivesse, né? Mas o compromisso que ele fez é que ele não interferiria mais na natureza, né? Obviamente aqui o Senhor ele é soberano, ele tem a sua como é que se diz, liberdade de fazer o que ele bem entender, mas ele fez um compromisso que ele não alteraria, né, e que jamais aconteceria outro como foi o que aconteceu aqui, né? Deixando bem claro aqui para nós que agora o fim dessa terra seria, obviamente, quando Jesus voltasse, né? Então, porque às vezes tem muitas pessoas que comentam que pode ser que o dilúvio aconteça de novo. Nós vimos várias catástrofes acontecendo, nós passamos aqui no Rio Grande do Sul no ano passado. Alguns anos atrás já tivemos também, mas o ano passado é o mais recente, foi bem agravante, né? Nós tivemos recentemente também em Santa Catarina, né, um alagamento também muito grande. Então a gente vê e as pessoas comentam, olha, será que não vai ter um dilúvio de novo, né? Mediante a palavra, não, né? Pode ser que vai ter algumas enchentes, algumas coisas aconteçam, mas o mundo não acabará
novamente com o dilúvio. Foi um compromisso que o Senhor fez aqui, então, com Noé e com a humanidade, né? Exatamente. Muito bem, Diaconisa Paula. A pergunta de número 3, a gente caminhar aqui um pouquinho, diz assim, ó. Leia Gênesis 9, versículos 1 e 7, capítulo 10, versículos 31 e 32 e responda. Que ordem Deus deu a Noé e a seus filhos no tocante ao povoamento da terra e como isso se tornou possível? Nós vemos, através do texto bíblico, que após o sacrifício de Noé, a oferta dele ao Senhor, e nós vemos que sabemos que Deus se agradou, né? Deus faz um compromisso, como falou o pastor Rogério, não destruiria mais os habitantes da terra através das águas. E o questionamento muito levantado, né, nesses últimos tempos, por conta de todos os eventos ocorridos, só que aqui a destruição foi total, né? Só se salvou quem estava na arca. E nós vemos algumas situações pontuais, lamentável, mas pontuais, né? Então a promessa ela continua de pé. Nós costumamos dizer que Deus, e até cantamos, fiel a mim, que Deus é fiel a mim. Mas Deus não tem obrigação de ser fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Né? A palavra nos diz, existia esse compromisso. E não acabaria mais a Terra, a humanidade desta forma. E não acabando mais dessa forma, eles tinham que dar prosseguimento. Né? O Noé, sua família, os filhos, as esposas tinham que dar prosseguimento. E foi aí que Deus abençoa eles, né? E orienta eles, da mesma forma que ele havia feito com Adão e com Eva lá no princípio, lá na criação, ele abençoa, ele fala a Noé, ele fala a seus filhos, Sem, Cam, Jafé, e dá a eles uma ordem. Ó, vocês têm que frutificar, multiplicar, encher a terra, porque agora é com vocês. Não tinha mais ninguém. Não existia, não havia sobrevivido outras pessoas, não haviam sobrevivido outras pessoas. E uma nova geração precisava ser iniciada a partir daquele momento, porque aquela geração corrupta, aquela geração que estava praticando maldades, com o coração todo arrebentado, havia acabado ali, no dilúvio. E eles precisavam dar prosseguimento, iniciando a partir dali uma nova geração. E foi isso que aconteceu. Gênesis 10:32, por exemplo, nos dá a entender que os 3 filhos de Noé, deles surgiram os povos que se espalharam por toda a terra. E cada um, nós entendemos que foi para um lado, né? Jafé e seus descendentes foram para o que hoje nós conhecemos como Ásia Menor e Europa. Cam foi para os lados do Egito e da África. Sem foi com os seus descendentes para o que hoje nós conhecemos como Golfo Pérsico. Então, houve, de fato, sim, uma dispersão geográfica, né? E a ordem de Deus, nós percebemos, nós entendemos e vemos isso, é acatada. A palavra de Deus dita para eles, ordenada para eles naquele momento, após saírem da arca, após sacrificarem, pisarem em terra firme e tudo mais, a palavra dita foi acatada, foi obedecida. Amém. Amém. Bênção. Isso. Amém. Multiplicai-vos, né? Então, agora não tinha mais o mal, vamos dizer, naquele momento ali tinha sido meio que estancado, né? Então, o início, deu uma nova chance à humanidade, né? Uma nova chance para que a humanidade pudesse, então, seguir o caminho correto, né? Será que isso aconteceu, né? Ali agora tem os três filhos, um vai para aqui, é o continente europeu, o outro vai lá para o lado da África, o outro vai para o Oriente Médio, enfim, e aí pronto, o mundo vai novamente se reproduzir, vai ser povoado novamente, né? Há uma nova oportunidade, mas como você instiga aqui, né? Será que vão fazer diferente, né? Será que a história vai ser diferente? Infelizmente não foi, né? A história se repete.
Professor Rogério, acho que agora estamos caminhando aí para a pergunta número 4, é isso? Isso aí, vamos para a última pergunta dessa primeira fase aqui da nossa lição. A pergunta vem assim, ó. Leia Gênesis 9, versículo 18, capítulo 10 e o versículo 32 e responda: em que consistiu a aliança de Deus com Noé? E que sinal dessa aliança o Senhor deixou? Diaconisa, nos ajuda aí, por favor. Vamos tentar. Nós temos anteriormente que, e está destacado aqui na nossa lição, na página 57, diz assim: o Senhor assumiu perante si mesmo o compromisso de que jamais destruiria os habitantes da terra através das águas. Assegurou também que o ciclo da natureza continuaria o seu curso normal, sem interrupção, enquanto a terra durasse. Como sai da arca, sacrifica, o Senhor recebe e dá uma ordem para ele, faz um compromisso, faz uma aliança, e para que essa aliança não fosse esquecida, Deus deixa um sinal. A promessa era o que nós acabamos de comentar, né, de ressaltar, que os habitantes da terra não seriam mais destruídos por dilúvio, por águas, e o sinal deixado foi o arco-íris, o que hoje nós vemos, né, com bastante frequência, até o arco-íris. Só que esse arco-íris era a garantia do cumprimento da palavra, da promessa de Deus. Toda vez que se olhasse para o céu e visse esse sinal, e se visse esse sinal, e hoje, quando nós vemos, quando eu olho, eu vejo além do que um sinal, algo bonito no céu. Eu lembro da história, eu lembro da palavra de Deus. Não vai mais ser assim. Não vai mais terminar dessa forma. Então, além de nós vermos algo tão lindo, olha só, Deus, ele faz uma promessa, ele deixa um sinal, ele não vai se esquecer da promessa. Mas o ser humano tem uns lapsos de memória, assim, muitas vezes, dá umas amnésias, e às vezes a gente acaba esquecendo de certas promessas. E quando ele diz: vou deixar esse sinal para que vocês não se esqueçam dessa aliança, desse compromisso que hoje eu estou fazendo. Então, Deus estava fazendo o compromisso, Deus estava fazendo a aliança. Quando nós olharmos para o céu, mais do que algo lindo no céu, nós podemos lembrar: há uma promessa. Há uma promessa, e essa promessa diz respeito à misericórdia de Deus. É mais do que algo lindo, faz nos lembrar de que Deus é misericordioso e fiel à sua própria palavra. Amém. Amém. Interessante, né, que assim, a diaconisa colocou aqui o arco-íris, né, entre as nuvens ali. A gente vê que o arco-íris, ele, logo quando chove, né, aí o sol ali penetra as nuvens, né, acaba formando ali cientificamente, os cientistas explicando isso aí, o reflexo e tal, mas você vê que já nessa época, sem cientista, sem nada, já se falava, né, na questão do arco-íris. Então você vê que Deus deixou essa marca, e exatamente a chuva que representou o dilúvio. Então, essa chuva e o arco-íris, ele mostra exatamente, né, a aliança que ele fez. E a palavra nos coloca aqui que ele reafirmou, porque ele falou para Noé, né, que não destruiria o povo novamente com água, e depois ele reafirmou, né, porque Noé poderia ter ficado assim, será mesmo, né? Mas ele reafirmou: o meu compromisso com você é que eu não destruirei. E aqui vou deixar a minha marca aqui, né, da aliança, que é o arco-íris, né? Que coisa maravilhosa, né, pastor? E é importante, pastor Rogério e a diaconisa Paula, como que Deus a pedagogia de Deus, né? Como Deus sempre trabalha com símbolos, né? Se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver inúmeros símbolos, né? A morte do cordeiro, enfim, a nuvem, são muitos. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê o batismo, que é a ceia, o pão, o vinho, enfim, é um livro recheado de símbolos para que nós não nos esqueçamos. Como disse a diaconisa, Deus não esquece. Sim. Né? Deus não vai esquecer. Mas para que nós não nos esqueçamos, Deus, ele traz de uma forma pedagógica, e é interessante essa fala, né? Toda vez, porque mais ou menos isso também, né? Quando eu vejo um arco-íris, eu me lembro da promessa.
né? A gente se Sim. lembra da promessa. Sim, sim. E é isso que Deus quer que façamos mesmo. E é justamente esta forma dele lidar com a gente, né? Ele coloca os símbolos para que nós não nos esqueçamos, para que aquilo possa ser uma geração vai alimentando o Sim. coração da nova geração as promessas de Deus em diversas áreas. Sim, exato. E assim, tem um ponto importante aqui, né, pastor? Só para abordar no finalzinho da quarto item aqui da lição, ele coloca assim, ó. Porém, o Senhor proibiu o uso do sangue como alimento, depois de afirmar que nele estava a vida. Da vida. Né? Então, isso é um ponto também importante. É óbvio que Levítico aqui vai tratar, como o senhor bem colocou, a diaconisa colocou, né, com os alimentos ali que o Senhor permitiu que fossem consumidos, mas o sangue ele colocou, que o sangue ele representa a vida, né? E o Senhor deu o sangue dele por nós. Então, isso aqui, ele deixou explícito isso também para nós, né? Se nós olharmos lá em Gênesis 9, 3 ao 4, enfim, ele nos coloca essa referência. Então, às vezes, nós temos que cuidar, né? Porque às vezes as pessoas fazem as coisas, não, esse aqui não tem problema, né? Para Adão e Eva lá também, no dia que a serpente ofereceu o fruto proibido, também não tinha Parecia que problema. não tinha problema E nenhum. olha o resultado que a humanidade tem sobre a humanidade. Então, meus irmãos, está aqui, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Vamos nos informar, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor para que nós possamos cumprir aquilo que é da vontade dele. Verdade. Linda Amém. aplicação, né? Muito bem. Diaconisa Paula e os irmãos que estão aqui conosco na Escola Bíblica do Sul, nós estamos caminhando aqui para a parte final, que é sobre as lições para viver. São duas aplicações, são duas perguntas, duas partes. A primeira parte diz assim, ó, para que haja um novo começo, é necessário paciência, e para que haja um novo começo, é necessário prudência. Na primeira parte aqui, a diaconisa Paula, que fala sobre a necessidade de paciência, a pergunta diz assim, leia Tiago 5, versículos 7 e 8, o comentário da aplicação 1 e responda. Enquanto estiveram na arca, que exemplo digno de ser imitado nos deixaram Noé e sua família? Posso fazer a leitura do texto de Tiago, capítulo 5? Eu vou ler então. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra, que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Da mesma forma, sejam pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Se existe alguém de fé, é o tal do agricultor, né? Aqui, eu acho que nós vemos mais do que vocês aí, o pessoal que planta, e acompanhamos muito eles. Eles têm muitas celebrações, mas eles também, às vezes, têm muitas percas. E diante das percas, eles não desistem, e isso é o que me chama a atenção. Chega no próximo momento de plantar, eles estão lá, eles preparam a terra, eles botam as máquinas para trabalhar, eles plantam, eles não sabem se no final eles vão ter outra decepção ou se eles vão poder celebrar na colheita, mas eles plantam, né? E tudo isso é feito passo a passo, porque eles não podem atropelar o processo. Eles não podem nem antecipar, eles não podem nem pular etapas, eles têm que fazer tudo, né, no tempo certo, da maneira certa, semente certa, né? E isso é o que a palavra vem nos ensinar. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês. E esse foi o grande exemplo que Noé e a sua família nos deixaram, ou mais um grande exemplo que eles nos deixam, né? A paciência. Ó, pensa comigo aquilo que nós estávamos comentando um pouco lá, ali no começo. 8 pessoas dentro da arca. Uma multidão de animais. Multidão de tarefas para serem executadas. E só quem poderia executar era
o homem, o ser humano, as pessoas. Agora pensa se cada um desse a sua opinião, se cada um fizesse do seu jeito, se cada um fizesse no seu tempo, da forma que achasse melhor, na hora que achasse melhor. A gente sabe que Deus, ele é organizado, né? Que Deus não faz nada mais ou menos e que a arca não foi feita de maneira mais ou menos, não foi orientada de maneira mais ou menos. Deus deu todas as orientações, as medidas, tudo. Deus providenciou isso. Noé tinha que fazer. Mas pensa todos esses animais lá dentro para serem cuidados, alimentados. O ambiente precisava ser habitável tanto para os animais quanto para os seres humanos. Então, eu acredito sim que existiam as repartições, cada um no seu quadrado, mas existiam também os afazeres. E tudo isso eles tinham que, em tudo isso, diante de tudo isso, eles tinham que manter uma boa convivência. Por quê? Porque às vezes a gente passa por algumas situações e que a gente quer fugir. Vocês acham que eles não passaram por isso lá? E para onde eles iam correr? Não é? Às vezes a gente passa por algum estreito aqui com alguém e para não ser mal educada, para não ser, né, agressiva, a gente só sai, se retira. Mas para onde iriam os filhos? Para onde iria Noé? Para onde iria a esposa do Noé? Não é? Não tinha para onde correr. Eles tinham que permanecer ali, eles tinham que fazer uma escolha. Ou eu surto aqui, ou eu mantenho a boa convivência e aguardo pacientemente no Senhor que me colocou aqui. Né? Então, às vezes, eu penso que eles, quando estavam lá, eles tinham que respirar muitas vezes e contar muitas vezes até 10, até 100, até 1000 e o infinito, porque eles tinham que permanecer, eles tinham que conviver até que as águas baixaram e que foi permitido a eles sair dali. E aqui nós aprendemos com eles, e através desse texto de Tiago, que muitas vezes vão existir muitos momentos na nossa vida que vai ser exigido de nós muita paciência. Vai ser exigido de nós, né? Então, assim, a Bíblia fala, o reino dos céus é conquistado por esforços. Não são as minhas obras que vão me levar para o céu, mas a falta dessas boas obras pode me tirar dele. Um mau comportamento, uma má palavra, pode desviar minha conduta cristã, pode me afastar do Senhor. Então, a paciência, muitas vezes, é exigido de nós. Né? Muitas vezes, nós temos que ver situações, abrir os nossos olhos, tirar a venda que muitas vezes pode dar, e eu falo com propriedade disso. Às vezes, a gente está vendado, está cego, porque quer fugir, porque quer sair, porque está impaciente. Mas aí Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que a venda é retirada. O Espírito Santo trabalha tão profundamente em nós que nós somos provados, mas nós acabamos percebendo que é uma forja, que é Deus trabalhando em nós. E essa paciência sendo trabalhada em nós nos faz entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Que a vontade de Deus, ela é como a própria palavra diz, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e por isso não é igual à minha. Porque a minha vontade não é boa muitas vezes, não é perfeita e não é agradável muitas vezes não é. Mas existe algo que nós precisamos entender e às vezes isso vai levar um tempo. Deus não age no nosso tempo. Deus não age da nossa maneira e muitas vezes não vai fazer aquilo que nós achamos ser melhor, porque a Bíblia também fala que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, que o caminho do Senhor é muito melhor do que o nosso, os pensamentos, aquilo que Ele tem para nós, são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós esperamos. Talvez Ele tenha o mesmo propósito que nós, mas o processo
a caminhada, a jornada, o caminho que nós temos que passar, às vezes a gente quer encurtar um pouco, às vezes a gente quer abreviar o tempo, abreviar o caminho, fazer um atalho, não dá certo. Assim como a vontade do Senhor, ela é perfeita. E graças a Deus, a sua misericórdia também é, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus é pó, é pó, né? E aqui nós vemos sobre paciência, que é exigido de nós. Não é, é algo necessário, mas muitas vezes é exigido de nós. E é uma resposta positiva que nós temos que dar. Amém, Que amém. benção, ainda bem que está tudo gravado, né? Uma aplicação dessa, né? Sim, Que bom. aqui, ô pastor, só para fazer mais uma, nem precisaria, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, acho que nós não passamos pela arca, né, para exemplificar essa questão que a diaconisa colocou aqui da paciência, mas nós tivemos uma experiência que foi a Covid, né? Então a Covid, nós cada um ficamos na nossa arca, né? Nós ficamos nos nossos lares. E olha o quanto de desavença, o quanto de separação, o quanto de coisa aconteceu nesse período que nós vivemos. Aonde está essa paciência, né? Agora você imagina, eles passaram ali um ano, mais de um ano, dentro de uma arca, sem ter para onde ir, né? E foi o que a diaconisa colocou, conseguiram ali, suportou, passou por todas as dificuldades, né? Nós passamos aqui um período também, não foi nem um ano que ficou tão restrito, né? Ficou mais um período teve um período que ficou bem restrito, depois já começou a ser um pouco liberado, mas nós vimos o que causou isso na sociedade, né? E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Né? Se a gente for ver os índices de separação que aconteceu no período da pandemia, por exemplo, é gigantesco, porque as pessoas começaram a ficar em casa uma com a outra, a trabalhar. Antes ficava um período só, porque estava no serviço, estava trabalhando, agora todos os dias, né? O tempo 100%. A gente viu o que aconteceu, né? Aonde está essa paciência, né? Então, né? E pastor Rogério, eu acho bem interessante quando a diaconisa fala sobre que a única opção que eles tinham lá era a arca, né? Além de todo esse estresse físico, porque você acorda de manhã, você acorda cedo, dorme tarde, você tem um monte de animais para cuidar, você tem tem que alimentar, tem que cuidar, tem que limpar, enfim. Esse é um estresse físico. Mas você imagine esses 8 na arca durante um pouquinho mais de um ano, o estresse quando se lembra do passado, que não existe mais, o estresse do presente, a ansiedade pelo futuro, o mundo que aguardava, enfim. Não era uma situação confortável. Aí eu acho com muita propriedade quando a diaconisa nos lembra isso e faz essa aplicação em relação às nossas vidas, que Deus sabe o que está fazendo, né? Deus sabe. E às vezes ele nos coloca em algumas situações que não tem como sair, porque se tivesse como sair, nós sairíamos. Né? Ele vai forjar, mas para ele forjar mesmo, a gente não tem como sair. São situações que ele vai nos empurrando. Sim. E nós não temos plano B. Porque se tivesse plano B, a gente rapidinho ia para o plano B, para o plano C. Isso aí. Ele fala, essa é a única opção que tem, né? E aí vai nos forjando, vai nos moldando. E neste processo é paciência mesmo. Paciência. Beleza. Amém. Podemos então aí caminhar agora um pouquinho mais para Vamos lá. Finalzinho aqui? Vamos para a última pergunta, né? A segunda fase é necessário prudência? Prudência. E a sexta pergunta, então, fala assim: leia Gênesis capítulo 6, versículo 5 e o capítulo 8, versículo 21 e responda: a que conclusão podemos chegar com base nesses textos? Diaconisa, então, esses 2 textos aí de referência, que conclusão nós podemos chegar com ele? Olha, nós podemos concluir que dilúvio vai, dilúvio vem, e só quem continua ou permanece sendo bom, fiel, imutável, é Deus. Né? Nós permanecemos na mesma luta diária, nos esforçando, como diz Hebreus, né, em busca da santificação, para que um dia nós possamos ver a Deus,
né? Porque sem ela ninguém vai ver. Noé foi obediente na sua época, Noé foi obediente na sua geração, no meio de um povo que não foi, que escolheu não ser. Noé foi paciente diante das circunstâncias e circunstâncias em que poucos de nós seríamos. Mas daí Noé teve uns 5 minutos, né? Uns 5 minutos aonde ele foi imprudente. Tanto ele como o filho, que ao invés de ajudar, foi contar para os outros lá fora o que estava acontecendo. Então, ele teve, entre aspas, 5 minutos de descuido, aconteceu ali uma imprudência, mas nós aprendemos algo muito importante, talvez, que até aqui eu criei um paralelo do ensino, mas enquanto E eu estava estudando a lição, me chamou muito a atenção a isso. Noé se descuidou naquele instante, naquele momento, naquela situação, né? Ele planta, né, a vinha, tem o vinho ali, ele se embriaga, ele, né, fica despido no meio da tenda, entra o filho, vê o pai nu, volta para fora, conta para os outros, mas veja só, na longa trajetória de Noé, Noé tem uma história, né? Não é à toa que Deus olha para ele, que Deus olha para ele e vê nele capacidade, e o que não tem, Deus está dando, né? E ele passa uma vida toda, uma trajetória longa, sendo exemplo, não fora de casa, mas dentro de casa. Então, os seus filhos, os três, conheciam o pai. Os três sabiam dos passos do pai. Os três conheciam a fé do pai, tudo que ele fazia. Então, esses dois filhos que vieram para cobrir a nudez de Noé usaram de prudência. Mas por que eles usaram isso? Em um momento de descuido do pai, eles não jogaram tudo fora, o ensino, o exemplo que Noé havia dado durante toda a vida. Ao contrário, eles seguiram os passos daquele que eles tinham observado uma vida toda de prudência, de de prudência. obediência, de fé. Então, isso também eu acredito, e foi o que me chamou a atenção, né? Porque às vezes a gente prega, a gente ensina, lá fora é uma bênção e tal, né? Mas chega dentro de casa, os nossos primeiros e principais discípulos não aprenderam, porque não tiveram um exemplo. E aqui nós vemos dois filhos prudentes, porque eles tiveram um grande exemplo dentro de casa. Então, nós entendemos que nós não podemos vacilar em nenhum momento. Isso não exige de nós uma perfeição. Deus sabe quem ele criou e Deus sabe com quem ele está lidando, e isso traz conforto ao meu coração. Sabe? Isso traz conforto, isso me traz esperança em saber que, eu vacilei, eu errei, eu me precipitei, mas eu sei que se no meu coração tiver arrependimento, se no meu coração, se eu me derramar diante do Senhor, se eu me arrepender, eu clamar ao Senhor, Ele vai me ouvir, Ele vai me perdoar, porque lá para frente em Ezequiel, quando Deus fala, quando a palavra fala sobre Noé, ele não é tratado como um homem imprudente, ele é chamado como um homem justo. Quanto tempo depois, não é? Então, não são os nossos vacilos que precisam desenhar ou terminar de escrever a nossa história, a nossa trajetória, mas sim aquilo que nós deixamos de legado. Nós precisamos buscar ser prudentes, sim, e esse é o caminhar em santidade, mesmo que isso seja uma batalha diária. É a luta entre a carne e o espírito, né? Que há dentro de nós. Dentro da nossa casa estão aqueles a quem primeiro nós temos que ser discípulos e esperar que eles sejam os nossos imitadores. Por quê? Porque nós estamos imitando a Cristo, como disse Paulo, né?
E aí, quando no momento de vacilo, no momento de deslize, no momento de fraqueza nosso, nós vamos saber, nós vamos poder ouvir esses discípulos, esses companheiros, esses irmãos que estão íntimos, que estão próximos, porque eles vão agir com prudência. Mesmo que no momento nós estamos passando por um descuido, eles vão agir com prudência. Nós podemos ter a certeza de que isso acontece. Eu tenho certeza de que isso acontece. Minha filha tem 11 anos e eu já ouvi Deus através da boca dela, da fala dela, falando comigo, né. Então foi um desses momentos em que eu precisei despertar e saber E sa que e aquilo que sa ela estava me dizendo, um dia ela ouviu de mim. nós Então, além de palavras, ela precisa ver prática. nós Eu preciso ser prudente nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Então, nós podemos concluir que o coração do homem e tem sa tendência à maldade hoje, não foi criado dessa forma, nós mas hoje, depois do pecado, tem tendência à maldade. Mas nós somos chamados à santificação. Nós nós somos chamados à santidade, e isso é uma batalha diária, para nós sermos capazes de vivermos com prudência, com atenção, com paciência, com fidelidade ao Senhor. Ou seja, nós erramos, podemos errar, né? Ninguém está isento disso, mas nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Muito bem explicado, né, pastor? Perfeito, né? Perfeito, Amém. perfeito. Graças a Deus. Eu acho que o ponto fundamental que a diaconisa colocou ali, na minha concepção aqui, é exatamente isso, né? Isso não nos dá passe livre para fazermos o que quisermos, né, de cometermos os erros, porém, se cometermos, nós temos um Senhor, né, todo-poderoso que morreu por mim e por você, né? Então, assim, meu irmão, se você passa por alguma dificuldade na vida, se você acha que não tem mais jeito, se você está num poço sem fundo, né? Não pense desse jeito. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. Há saída, né? Quando há arrependimento, assim como a diaconisa colocou, há saída. Então procure o Senhor e com certeza você vai ter uma boa saída. Um Senhor cheio de graça e cheio de misericórdia. Pronto para nos perdoar, assim como já perdoou em tudo que nós lemos aqui até hoje, né? Verdade. Que benção. Sempre foi fazendo algo para corrigir o que nós erramos. Verdade. Que benção. Diaconisa Paula, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Pastor Rogério, muitíssimo Amém. obrigado. Todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta oportunidade. Que coisa maravilhosa, né? A hora que a gente abre o Evangelho, pega a lição bíblica, quanta informação, o nosso coração se fortalece em Deus, né? Bênção dos céus. Eu vou pedir a gentileza para a diaconisa Paula encerrar a lição bíblica de hoje, fazendo uma oração por todos nós, por todos aqueles que estão conosco na Escola Bíblica do Sul, desta oportunidade. Pode ser, diaconisa? Pode ser. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra verdadeira, ter lugar, ter morada no nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor se lembra de nós. Nós te agradecemos porque, independente das nossas fraquezas, quando nós caímos em nós mesmos e nos arrependemos, nos voltamos a ti, o Senhor nos recebe. Nós queremos apresentar diante de ti, Senhor, um coração grato, um coração sincero, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor nos forja usando instrumentos para ser juízo sobre nós, para nos ensinar. O teu Espírito Santo tem trabalhado nas nossas vidas e tem ampliado a nossa visão e tem nos dado capacitação, tem nos dado sabedoria, tem nos dado paciência, tem nos dado e tem nos transformado e tem nos feito ser pessoas prudentes para agirmos aqui nessa terra, aonde o Senhor tem nos estabelecido com prudência, com sabedoria e paciência, para que nós sejamos testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Abençoe cada um dos teus filhos, cada lar, cada família, que o Senhor venha abastecer de bênçãos e encher da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muitíssimo obrigado, diaconisa. Fica aqui o nosso abraço, abraço ao esposo, à filha, a todos os irmãos de Santa Rosa. Deus continue abençoando ricamente sua vida. Pastor Rogério, nossa gratidão. Amém. Obrigado, diaconisa, mais uma vez. Já colaborou, né, outras vezes, né, pastor? E vamos chamar outras vezes ainda mais, né? Com certeza aqui para nos ajudar. Tem sempre colaborado muito aqui, uma palavra muito abençoada. Estamos sempre à disposição, como eu falei, a alegria, a honra é nossa, né, de poder participar, compartilhar do que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Só bem rapidinho, no congresso passado, no outro, eu estava meio assim, né, querendo algumas respostas e eu perguntei para Deus. E ele disse: usa o que eu te dei, o resto eu faço. E o que ele me deu de mais precioso é a palavra dele no meu coração. E o E que é ele isso que eu preciso fazer. O resto ele vai fazer. Exatamente. Então é Faz mesmo, alegria, faz. então é alegria, é um prazer poder cumprir aquilo que o Senhor falou, né? Então ele me dá meios, né? E eu agradeço por poder compartilhar e agregar de alguma forma na vida de alguém. Amém. Graças a Deus. Que benção. Que Deus continue abençoando ricamente sua vida, seus ensinamentos, né? Quantas vidas são alcançadas, né? Fortalecidas, tudo para a glória do nosso Senhor. Continue sendo usada por Deus, tá bom, diaconisa? Muitíssimo Amém. obrigado mesmo, de Amém. coração. Todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco, nossa gratidão, por gentileza, só relembrando, olha, compartilhe o nosso link. Eu e o pastor Rogério sempre enfatizamos muito isto, porque, olha, nós passamos aqui alguns minutos, quanta informação, quanta lição espiritual, quanto direcionamento espiritual Deus colocou aqui. E quantas pessoas podem ser alcançadas apenas no clique, quando você compartilha esse link. Coloca lá ó, no seu WhatsApp, nos diversos grupos do seu WhatsApp, coloca lá no X, coloca lá no Instagram, em todas as suas redes sociais. Pulverize a Escola Bíblica do Sul para todos os seus contatos, seja canal de Deus para divulgar a palavra dele. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado a todos, bom ter vocês aqui com a gente, fiquem com Deus.